Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou falar sobre um homem muito importante do Velho Testamento que se chama Jefté, que além de ser um grande guerreiro, além do Espírito do Senhor vir sobre ele era um grande conhecedor de geografia e de história. O que ninguém fala sobre isso. Vou ler Juízes, capítulo 11, que diz: E era Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Aqui tem um relato muito interessante. Gileade se envolveu com uma prostituta e teve um filho com ela. Mas ele não fez como muita gente faz, que esconde o filho, que não assume o filho, não assume o mal que ele fez trazendo um ser humano ao mundo. Não, Gileade, ele assumiu e trouxe Jefté para casa. Acontece que, sendo ele filho de uma mulher estranha, de uma prostituta, os irmãos de Jefté, os meio-irmãos dele, disseram: Não, você não vai herdar nada aqui. Você vai ter que sair. E Jefté saiu. Ele não queria pelejar com seus irmãos. Embora, se ele pelejasse, ele ia vencer, porque ele era destemido. E lá foi Gileade pelo mundo, maravilhoso de nosso Deus, à procura de um lugar para viver. E se instalou num lugar lá, e homens que sofriam do mesmo mal que ele, perseguidos, se juntaram a ele. Neste mesmo tempo, veio os inimigos de Israel, amonitas, e começaram a perseguir Israel. E o que aconteceu? Eles não tinham coragem de enfrentar aquele povo. Então, lembraram-se da coragem de Jefté. Ele já tinha feito alguma coisa antes. Já tinha. Porque o menino de novinho já mostra as suas intenções, né? E quando os anciãos de Israel chegaram e disseram: Jefté, nós viemos que precisamos da tua ajuda. Ele disse: Por que vocês vêm procurar ajuda de mim? Vocês não me expulsaram de casa? Não, mas nós estamos enfrentando um problema tal, e vem nos ajudar. E ele voltou para Israel. Chegou lá, tudo que ele falou perante os anciãos, falou a Israel. E eles disseram: está tudo bem. E agora Jefté começou a negociar, mandando mensageiros, conversando com outro rei, e outro rei mandava mensageiros para ele. E o outro rei não conhecia a história como Jefté. Jefté conhecia a história como um professor e conhecia a geografia também. Não é como muita gente que quer ser político e não sabe nem a história do seu país, nem do seu estado, nem do seu município e quer ser político. E aí quando chega lá na hora de falar, não sai nada. Não fala nada, passa anos e anos e não abre a boca. Por quê? Ele não se preparou para a função. Mas voltemos a Jefté. Jefté estava mostrando o altíssimo conhecimento da história
que ele voltou para trás no tempo mais de 300 anos. E aí, o rei não queria ceder. E ele mostrava também seus conhecimentos de geografia. Olha, aconteceu assim, assim, assim. E o rei não quis atender. Chegou o ponto que Jefté teve que ir à batalha. Depois de tentar negociar muito, foi à batalha. E no calor da batalha, ele disse: se o Senhor me der vitória, o que vier ao meu encontro quando eu chegar em casa, eu vou oferecer em um holocausto ao Senhor. E ganhou a batalha, voltou para casa. Acontece que, se você estudar o texto, você percebe que a notícia da vitória de Jefté sobre o rei que estava atacando Israel já tinha chegado na casa dele. E a filha dele já tinha se preparado para receber o pai. O pai que tinha votado aquele voto insensato, tolo e louco, não mandou avisar, ó, não saia, manda o cachorro sair primeiro, ou sei lá, ou... Não! Agiu com insensatez, como muitos pais fazem. Porque quando a gente está em aperto, a gente vota, né? Mas depois, para cumprir o voto, não é brincadeira, né? Quando meu filho estava à morte, eu votei muitas coisas, Senhor. Estou cumprindo. Estou, pela bondade de Deus, cumprindo. Com muita dificuldade, muitas lágrimas, muita angústia, estou cumprindo o voto que fiz a Deus quando meu filho estava para morrer. E Deus poupou meu filho. Voltemos ao assunto de Jefté, que era um grande professor de geografia, viu, meu amado irmão, de história, além do Espírito do Senhor se apossar dele. Havia outros guerreiros em Israel, mas o Espírito do Senhor não se apossava deles. E agora veio a moça dançando com outras moças também. Jefté, quando viu aquilo, lembrou-se do voto e disse: minha filha, tu me entristeces muito. Que situação. Eu votei ao Senhor que aquilo que me viesse ao encontro eu ofereceria em holocausto. Ele disse: ó, meu pai, cumpre o teu voto. Aí, vou fazer uma pausa aqui e quero dizer a vocês. Eu tive um grande professor no passado, reconhecido o trabalho dele no mundo inteiro, que disse que Jefté matou a filha. Lamento pelo meu professor, Jefté não matou a filha. Não matou. Vamos agora para a palavra. Porque até Deus se submete à sua palavra. Vocês entendem? Número 1. Deus não aceitava, nunca aceitou sacrifício humano. Queimar pessoa lá, viva no altar, não. Deus nunca aceitou isso. A palavra dele também mostra que ele nunca aceitou isso. Primeiro ponto, Deus nunca aceitou. A palavra mostra que nunca foi aceito. Terceiro ponto, não era costume em Israel que isso acontecesse, era costume em outras nações, mas não em Israel. Número 4, não existia em Israel um sacerdote que tivesse a coragem de apresentar uma moça no altar do sacrifício e matá-la. Não existia este homem em Israel que tivesse esta coragem. Vamos para o quinto ponto.
A Bíblia fala claramente que ela foi com as suas moças chorar a sua virgindade. Não disse que ia chorar a morte dela, a virgindade. Morte é uma coisa, virgindade é outra. E a palavra do Senhor, indo mais para frente, nós encontramos que em Israel, o homem que não deixava descendência, ele era um homem mal visto perante a nação de Israel. Porque o povo de Israel é contra o aborto. Eles querem que haja crianças neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Elas foram chorar a virgindade. E no último versículo do capítulo 11 de Juízes diz assim: E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Antes diz assim, que deixa-me ir por 2 meses que vá e desça pelos vales e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E a Bíblia diz que ficou esse costume em Israel. Porque a moça, a mulher que não tinha filhos, era considerada como uma maldição para ela. E Jefté, o grande guerreiro, não teve netos. Não teve netos. Embora se tornou um herói da fé, não teve netos. E julgou Israel por 6 anos. Foi juiz em Israel. Vocês entendem? Deus não aceita sacrifício humano. Olha o caso de Abraão. A palavra não mostra que Deus permite isso. Não era costume em Israel, era costume em nações pagãs. Não havia um sacerdote que tivesse a coragem de pegar uma moça e colocá-la lá no altar e matá-la. Não existia esse sacerdote. Não existia. O voto foi trocado. Ela não se casaria. Por isso ela chorou a virgindade e não a sua morte. É muito prematuro, é muito perigoso a pessoa dizer que em Israel, um juiz de Israel matou a sua filha. Portanto, você que é pai, está passando uma dificuldade muito grande, não faça um voto tolo, um voto insensato, um voto brutal, que depois você não pode cumprir. Para começar, a filha de Jefté era uma serva de Deus. Ela era de Deus. Como que o pai poderia oferecer uma coisa que não era dele para quem já era dono? Um exemplo. Quem pode me ofertar esta câmera que eu estou filmando agora se ela já é minha? Não pode. Ela já é minha. A moça já era de Deus. Ele não podia ofertar a moça, porque os filhos são heranças do Senhor. Então vocês se tranquilizem que a filha de Jefté, que não sabemos o nome dessa
moça que poderia ter filhos, netos e uma vida deslumbrante, mas devido à tolice de seu pai, nunca teve filhos. Que Deus nos abençoe, que fique aqui esta lição, que Jefté era valente, conhecia muita geografia, conhecia muita história, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele ainda cometeu este voto tolo. Para encerrar, quando o Espírito de Deus vem sobre um homem, ele só age de acordo com aquilo que Deus quer que ele faça. Assim aconteceu com Sansão e com muitos outros que o Espírito do Senhor veio sobre eles. A quem dedico este vídeo? Eu dedico ao irmão Isidoro, de Pernambuco, um servo do Senhor, que eu conversei com ele e foi muito proveitoso o tempo que nós passamos conversando sobre a palavra de Deus. Desejo também que a mão do Senhor esteja sobre você, que o olhar do Senhor te contemple. Vou orar, porque eu tenho recebido tantos pedidos de oração que se faz necessário orar. E eu vou orar. Nosso Deus é nosso Pai que estás no céu. Em nome de Jesus Cristo, que reina e vive eternamente. Abençoa os necessitados, aqueles que não têm trabalho, aqueles que não têm saúde, aqueles que não têm esperança, não têm para onde ir. Dá-lhes a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Te louvo e te agradeço, porque te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e tu sempre ouve os teus servos. Amém e amém. Encerro este vídeo dizendo que Deus te dará em dobro tudo aquilo que você me desejar. Portanto, avisando aquelas pessoas que mandam mensagens demoníacas, até com ameaça de morte, o dobro para vocês é muito ruim, portanto, muito cuidado. Se você não entendeu nada do que eu disse todo este tempo, saiba de uma coisa, Deus ama você. Amém e amém.